muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 25 de junho de 2018. Eu sou Jonatas Costa, ao vivo, a partir de agora, direto da redação do Correio do Povo, para trazer até vocês as principais informações desta segunda-feira. Nós vamos falar aqui sobre o recurso do ex-presidente Lula apresentado ao Supremo Tribunal, ao TRF4, um novo capítulo dessa saga envolvendo o ex-presidente Lula e a prisão em Curitiba. Também vamos falar de um sorteio da Quina de São João, sorteado no sábado. Saiu a aposta para Porto Alegre e, atenção, não é um, mas são 30 ganhadores aqui da capital. A gente vai falar de onde são essas pessoas. Já tem gente que já foi resgatar o prêmio, mas tem gente que ainda não resgatou. Então, de repente, você ou algum conhecido de você pode ser um dos premiados nessa quina de 20 milhões de reais que saiu aqui para Porto Alegre. Vamos falar também sobre as principais notícias do final de semana. Tivemos dois acidentes trágicos nas estradas gaúchas neste final de semana. Tem as notícias de Caxias do Sul, Santa Maria. Também vamos falar a respeito de um fato inédito que aconteceu, histórico, que aconteceu neste final de semana na Fórmula 1, envolvendo mulheres no volante. Isso porque na Arábia Saudita conseguiu pela primeira vez um último país a liberar as mulheres a dirigir carros no país. Enfim, muito assunto pra gente conversar hoje, afinal é segunda-feira, tem muito assunto do final de semana. E eu começo já entrando no assunto a respeito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa do ex-presidente recorreu nesta segunda-feira da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui de Porto Alegre, que rejeitou enviar ao STF um questionamento contra a condenação de Lula. No recurso da defesa, a defesa sustenta que há questão constitucional a ser analisada em relação à condenação de Lula, e os próprios advogados alegam cerceamento do direito de defesa e desrespeito aos direitos fundamentais do ex-presidente. Na semana passada, não sei se você lembra, o TRF4 negou enviar o recurso do Lula ao STF, mas enviou para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. Depois que o TRF4, aqui de Porto Alegre, negou este envio, o ministro Edson Fachin mandou arquivar um pedido de liberdade que estava tramitando no STF e que ia ser votado amanhã. Amanhã, portanto, tinha uma decisão importante envolvendo o ex-presidente. Esse recurso no STF poderia colocar o ex-presidente de volta em liberdade. No entanto, o ministro Edson Fachin resolveu arquivar esse pedido, já que o TRF4 fez essa movimentação na sexta-feira da semana passada. Então, lembrando, o Lula foi condenado em janeiro deste ano a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, já que os desembargadores consideraram que o ex-presidente culpado naquele caso do triplex do Guarujá, investigado na Lava Jato. Desde abril, o ex-presidente cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, lá em Curitiba. A gente segue acompanhando este caso, novos desdobramentos, isso porque tem toda essa polêmica envolvendo as eleições de outubro. O PT, o Partido dos Trabalhadores, mantém o ex-presidente Lula como candidato do partido e deve registrá-lo até o dia 15 de agosto como candidato a presidente nas eleições deste ano. Tem ainda muita polêmica pela frente nesses meses que antecedem ao pleito e a gente continua acompanhando. Mais informações também tem no site do Correio do Povo. Vamos falar das apostas da Mega Sena, isso porque, Mega Sena não, da Quina de São João. Atenção, você que é de Porto Alegre ou região metropolitana. A Quina de São João, a gente já divulgou isso no site do Correio, saiu para 30 apostadores, aliás, para 5 apostas do país. Uma delas aqui de Porto Alegre, outras de Brasília, São Paulo, Belém, Vila Velha e Rondonópolis, no Mato Grosso. Só que a que saiu aqui para Porto Alegre é um bolão, informações divulgadas agora há pouco pelo Correio do Povo, indicam o seguinte: um bolão com 30 apostas da lotérica Coelhão da Sorte. Essa lotérica, adivinha onde fica? Aqui do lado do Correio do Povo, coladinho com a gente, na Rua das Andradas. A gente até suspeitou, confesso aqui na redação, que tivesse muito colega nosso envolvido nesse bolão. Por enquanto, ninguém se manifestou. Quem estava de férias voltou a trabalhar normalmente nessa segunda-feira. Ou seja, me parece que não tenho nenhum colega meu milionário. Nem eu, já que estou aqui apresentando o programa. Mas, se você mora em Porto Alegre, principalmente aqui na região do centro, pode ter amigos milionários. São 30 apostas e, segundo as informações que nós apuramos, 5 apostadores já foram sacar o dinheiro nesta manhã de segunda-feira. Manhã chuvosa, fria, saber que tem
que tem 800 mil reais na conta a mais, não dá para reclamar do frio e do tempo, né? Para você ter uma noção, o prêmio foi de 21 milhões de reais, dividido em 30 apostas, tá? Entre 700 e 800 mil reais. Vem cá, já ajudava, né? Para te ter uma noção, 800 mil reais dá para comprar 20 carros populares, ou pelo menos aí 3 apartamentos, modestos apartamentos, pelo menos, dá para adquirir com os 800 mil reais. E você, diz para mim o que faria com 800 mil reais na conta numa segunda-feira fria e chuvosa como essa? Você ainda que está aqui na região de Porto Alegre, na região do centro principalmente. Bom, lá no site do Correio, logo vai ter mais informações sobre esse bolão sortudo que saiu aqui para Porto Alegre, repetindo aqui na Rua dos Andradas. Nossos vizinhos, possivelmente tenho vizinhos aqui na redação do Correio do Povo, milionários neste momento. Vamos falar agora sobre as notícias do final de semana. Nós tivemos 2 acidentes de trânsito que marcaram o final de semana, isso porque foram acidentes trágicos. Um deles envolveu 2 veículos de Pelotas lá na BR-392, em Canguçu, uma colisão frontal. 3 pessoas morreram, outras 3 ficaram feridas. Aqui na BR-290, em Eldorado do Sul, em Caçapava do Sul, 3 mulheres da mesma família morreram depois que o carro perdeu o controle, o carro saiu da pista e acabou entrando embaixo de uma ponte. As mulheres eram mãe, avó e filha. Todas da mesma família, os veículos de placa de Porto Alegre. Mas situações bastante trágicas, né? Mas tem 2 casos também que são, na verdade, dão um pouco de revolta. 2 prisões ocorridas nas estradas gaúchas também, de motoristas alcoolizados, embriagados. Na primeira imagem que você vê aí, ocorreu em Canela, onde um jovem de 24 anos colidiu o carro contra o portão da Brigada Militar. Veja só o tamanho, o grau de embriaguez. Colidiu o carro contra o portão do quartel da Brigada Militar, fugiu, mesmo tentando separado pelos policiais, ele conseguiu fugir em alta velocidade, acabou subindo calçada, perdeu o controle e acabou sendo abordado no bairro Vila Suzana. Ele estava com a CNH suspensa. Já em Eldorado do Sul, nessa outra imagem, um homem estava dirigindo de maneira perigosa pelo volante. A polícia conseguiu pará-lo e descobriu que ele ainda tinha uma condenação por homicídio e era procurado da justiça, acabou sendo preso. Enfim, coisas do nosso dia a dia, né? Vamos falar agora sobre a Brigada Militar. A gente tem falado bastante sobre a questão da segurança pública e a Brigada Militar hoje recebeu 6 novos furgões para serem usados aqui em Porto Alegre, em Viamão e Alvorada. Viamão e Alvorada a gente tem falado bastante sobre os dados de violência, né? E tem se destacado, infelizmente, nesse ranking de violência no estado e também no país. Portanto, esses municípios vão receber esses veículos para serem utilizados no policiamento comunitário. Além desses veículos, desses furgões, também 12 motos Yamaha 250 cilindradas foram entregues à BM. Nos próximos dias, mais 3 motorhomes serão incorporados ao acervo da BM. Esse investimento foi de mais de 3,8 milhões de reais na aquisição desses veículos. Cada furgão acompanha 2 motos e ficará sediado na mesma região onde estão os 6 centros de juventude. Aqui em Porto Alegre, os bairros Restinga, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta e Cruzeiro do Sul. No bairro Santa Cecília, lá em Viamão, e também nos eixos dos bairros Cedro, Salomé e Maria Regina, lá em Alvorada. Portanto, uma notícia boa para a área da segurança pública com esses novos equipamentos que vão ser utilizados a partir já dos próximos dias para o patrulhamento dessas regiões, desses bairros com índices de violência. Por falar em polícia, em questões de segurança pública, vamos falar em Caxias do Sul. A Prefeitura e a Câmara de Vereadores entraram em acordo e conseguiram criar um novo regramento para retirar veículos abandonados das ruas de Caxias do Sul. Quem explica para a gente esse projeto é o Christian Soares. Ele é secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana da cidade, lá na Serra Gaúcha. Vamos dar uma olhada e entender melhor esse projeto. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal que altera a legislação sobre veículos abandonados na cidade. Com a alteração,
Os proprietários desses veículos serão notificados e terão um prazo de 60 dias para a retirada. O secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Cristiano Soares, disse que são cerca de 80 veículos nessa situação na cidade de Caxias do Sul. Além disso, o secretário informa que essa alteração vai propiciar economia para os cofres públicos, porque o proprietário também vai ter que pagar pela remoção e pelo depósito destes veículos. A fiscalização de trânsito já tem contabilizado mais de 80 veículos nessas condições de abandono. E a gente sempre fala que veículo em condição de abandono significa a poluição visual da cidade, né? Fica muito pior, a gente percebe a cidade com um ar de abandonado, também percebe o aumento da proliferação de mosquito da dengue, enfim, entre tantos problemas de saúde pública. Também tem a situação da drogadição, que as pessoas utilizam desses veículos para venda de droga, consumo de droga. Então é justamente nesse sentido que a gente atua, para reduzir esses índices. A comunidade também pode auxiliar, indicando possíveis veículos abandonados no seu bairro, enfim, na sua rua. Sem dúvida, é fundamental que a comunidade, junto com o poder público, trabalhe em união. A gente sempre pede que a comunidade ligue para o 156, para o Alô Caxias, e faça as denúncias, caso esses números não tenham sido contabilizados ainda dentro desses 80 veículos que a gente já tem levantados, a gente também coloca eles na nossa lista de veículos a serem recolhidos. Bom, e lá de Caxias do Sul também tem uma notícia triste de hoje de manhã, isso porque um muro desabou em cima de uma residência e matou uma mulher por volta das 6h40, 7 da manhã desta segunda-feira. Esse muro tinha aproximadamente 6 metros de altura e desabou sobre essa residência que você vê aí nas imagens no loteamento São Lucas. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma mulher. Ela foi identificada como Elisiane Camargo Fonseca, de 38 anos. A provável causa desse desmoronamento foi a chuva dessa manhã, né, que atinge várias regiões do estado. Essa casa, aqui onde o muro desabou, ela era habitada por um casal e o companheiro da vítima era pedreiro e trabalhava nessa obra que acabou... ele estava trabalhando no momento desse desabamento. Ele já tinha saído de casa quando houve a queda desse muro em cima da residência. Bom, e aqui em Porto Alegre, o aviso é que nós temos falado sobre a campanha de vacinação da gripe. Desde o final da semana passada, o prazo foi postergado até o fim dos estoques, então começa a faltar vacina em alguns postos. Aqui em Porto Alegre, 5 postos já não tem mais a vacina. São os postos das unidades Santa Fé, Domênico Feoli, Rubem Berta e Sarandi, na zona norte da cidade. Lembrando que como a campanha foi postergada até o fim dos estoques, quando acabar os estoques nas unidades, ele não será reposto. Nós temos aí uma meta de 90% da população vacinada. Na capital, alguns públicos já ultrapassou disso, mas crianças e mulheres grávidas ainda é um número baixo. Portanto, a Secretaria de Saúde pede que as pessoas busquem os postos de saúde enquanto ainda tem vacina para se vacinar, principalmente as gestantes e as crianças. Bom, vamos falar também do DENARC, voltando para a questão da segurança pública. Hoje teve um seminário lá sobre drogas, a gente sabe quanto que a questão das drogas influencia na segurança pública, né? O debate nesse sentido são sempre uma oportunidade de esclarecer e tentar criar novas alternativas de combate à violência. Quem explica para a gente sobre este debate que aconteceu hoje aqui em Porto Alegre é o delegado Mário Souza, diretor de investigações do DENARC. O objetivo do seminário da Polícia Civil do DENARC, esse 4º seminário, é um dia de debate sobre as drogas. É um dia de análise sobre como enfrentar essa questão das drogas, do usuário, do traficante. E é um dia onde nós vamos pensar com várias visões e debater o assunto. Visões do Poder Judiciário, da Polícia Civil, do Ministério Público, da sociedade em geral e também da parte acadêmica. Nós temos aqui hoje um momento de reflexão e de avaliação em busca das melhores saídas, das melhores ideias para continuar o enfrentamento das drogas e pensando também sobre esse assunto. Bom, e você sabe que aqui a gente sempre dá espaço para divulgar
pautas legais, projetos interessantes, ou então criar uma rede de solidariedade, não só aqui em Porto Alegre, mas em todo o estado. E a pauta da vez agora é sobre o lar de Miriam, lá de Santa Maria. É um lar que abriga crianças e está precisando de doações. Quem explica pra gente, eu vou dar mais detalhes sobre esse lar. Ele fica na região oeste de Santa Maria, no bairro Patronado. Quem tem as informações pra gente é a Suzy Sangoi. Ela é administradora do lar e explica melhor a situação e o que eles estão precisando de doação. Ele funciona 24 horas. Nós temos crianças de 0 a 18 anos, acolhimento institucional, e tem mais 50 crianças que é do nosso projeto Azema. As crianças vêm parar no lar de Miriam através do Conselho Tutelar e Poder Judiciário. São crianças extremamente em vulnerabilidade social que precisam de nossa ajuda. Dessas 44 crianças que estão na instituição, 10 são bebês. Fralda, de leite, de cobertor, que o fruto é bastante frio esse ano, o café, a bolacha e qualquer ajuda de roupa. A gente está precisando também, está sobrando a roupa lá em casa, está sobrando, pode trazer, que será bem-vindo para nossas crianças e para nossas famílias, que a gente pode ajudar. O nosso referencial é o PA do Patronato, né? A rua Maurício Ciró Sobrinho, número 51. O nosso telefone é 3221 3981. E a gente, as pessoas que estiverem ouvindo e conhecendo a nossa instituição, podem vir. O nosso é aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. Bom, esse lar aí abriga 44 crianças enviadas pela Justiça, pelo Conselho Tutelar. Por isso, a importância do pessoal aí da região de Santa Maria levar doações para casa, o lar de Miriam. Vamos falar agora de um destaque que aconteceu no final de semana, uma cena histórica que eu vou reproduzir aqui para vocês. É tão comum hoje, por exemplo, as mulheres que estão nos assistindo pegarem o carro, pegar a chave do carro e sair dirigindo pelas ruas, seja para trabalho, para lazer, para escola, para faculdade. Mas na Arábia Saudita, até domingo passado, as mulheres eram proibidas de dirigir o carro. Neste domingo, a partir deste domingo, foi permitido às mulheres a tirar a CNH, a carteira de habilitação, e poder dirigir um carro sem necessariamente estar no banco do passageiro ao lado de um homem. Para comemorar essa data, para marcar essa data que é por si só histórica, a Azael Al-Hamad, ela dirigiu um carro da Fórmula 1 no Grand Prix da França, para justamente marcar aí a importância dessa data. Vamos dar uma olhada como é que foi isso. A saudita Azael Al-Hamad celebrou em alta velocidade o dia em que as mulheres do Reino Árabe conquistaram o direito de dirigir. A montadora Renault promoveu um desfile da paixão para comemorar o GP do circuito Paul Ricard, no sudeste da França. A pista não recebia uma corrida há 28 anos. Azael Al-Hamad pilotou o carro que levou Kimi Raikkonen à vitória do GP de Abu Dhabi em 2012 e se tornou a primeira mulher a participar da equipe saudita de automobilismo. A Azael promove estratégias para treinamento em automobilismo para mulheres de seu país, que está passando por uma revolução. Um decreto real, obra do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, acabou com uma proibição única no mundo e permitiu que milhões de mulheres tirem a carteira de motorista e comecem a dirigir. Bacana, né? Essas imagens mostram aí que, apesar de tardio, pelo menos eles conseguiram avançar nessa questão dos direitos das mulheres. Antes de encerrar, eu quero aqui agradecer a participação, o Gilson Rogen comentando sobre a questão do recurso do ex-presidente Lula, que eu comecei falando a respeito aqui do recurso apresentado nessa segunda-feira. Amanhã ia ter esse julgamento, então, que poderia colocar o ex-presidente Lula fora das grades, mas acabou suspenso e a defesa do ex-presidente recorre. Tem também aqui o Wilson, o Beto, o Alexandre da Silva, a Beth Soares, que mandaram um oi, agradecendo a participação de vocês, torcendo que alguns de vocês que estejam nos assistindo seja um dos 30 novos milionários aqui de Porto Alegre, que foram retirar a quina de São João. Final de semana também, se você não é de Porto Alegre, não tem problema, porque a Mega Sena saiu para Canoas no final de semana. Então, estamos com a sorte, talvez esteja nos mirando. Agradeço a participação de vocês.
Eu volto amanhã. Hoje ainda tem aqui no Correio do Povo, no Facebook, o CP na Copa, repercutindo os jogos desta segunda-feira lá na Rússia. Eu fico por aqui, volto amanhã com as principais informações do dia. Agradeço a sua participação. Até lá. Tchau, tchau.